turma, tudo bem com vocês? Hoje teremos como componente curricular Ciências da Natureza e abordaremos um conteúdo de classificação das plantas, dando continuidade à sequência de conteúdo à vida das plantas. Então, estima-se que as plantas, também chamadas de vegetais, habitem o planeta Terra há pelo menos 430 milhões de anos. Então, observe as imagens a seguir de diversos fósseis. Então, a diversidade de fósseis reflete a diversidade de tipos de planta que viveram no passado. No presente, estima-se que essa diversidade seja ainda maior. Existem de plantas rasteiras, como as gramíneas, até árvores gigantescas, como as sequoias. Então, para facilitar o conhecimento dessa diversidade, os botânicos eles organizaram as plantas em 4 grandes grupos: as briófitas, as pteridófitas, as gimnospermas e angiospermas. As briófitas são as plantas mais simples e provavelmente as primeiras que surgiram no ambiente terrestre. Elas não possuem vasos condutores de seiva, por isso a água, os sais minerais, a glicose e outras substâncias distribuem-se por seu corpo de forma mais lenta. Isso faz com que essas plantas não tenham grandes tamanhos nem um corpo mais robusto. Na natureza, as briófitas são mais comuns em ambientes úmidos e sombreados e dependem totalmente da presença da água para se reproduzir. Então, todas as plantas elas são fixas e, por esse motivo, dependem de outros meios para dispersar suas estruturas reprodutivas. No caso das briófitas, elas dispersam a reprodução, no caso, ocorre pela água da chuva ou de garoas. Ainda na reprodução das briófitas, a maioria das mesmas possuem sexo separado, ou seja, há plantas masculinas e femininas, porém não é simples distingui-las a olho nu. Mas, em briófitas, como as hepáticas, as estruturas responsáveis pela reprodução podem ser facilmente identificadas, como mostra a imagem. Vejamos agora um pouco sobre as plantas pteridófitas. As pteridófitas são plantas de porte muito maior do que as das briófitas. Então, elas apresentam vasos condutores de seiva, o que facilita o transporte e a distribuição das substâncias essenciais às plantas. As samambaias e avencas são exemplos de pteridófitas. Essas plantas possuem raiz, caule e folhas. Algumas têm tamanhos reduzidos, enquanto outras alcançam metros de altura. As pteridófitas também dependem da água para se reproduzir. Ao microscópio, a estrutura responsável pela reprodução tem a forma de um coração, como mostra a imagem. Nas samambaias, as partes que dão origem às estruturas reprodutivas ficam agrupadas em pequenas bolsas na parte inferior das folhas, chamadas de soros. Quando amadurecem, adquirem uma coloração alaranjada, como mostra a imagem. As gimnospermas vivem preferencialmente em locais onde o clima é de ameno a frio. As coníferas são as gimnospermas mais conhecidas, cujos principais representantes são os pinheiros. Então, a diversidade das gimnospermas é grande. No Brasil, a maioria das gimnospermas são plantas exóticas. A única planta nativa desse grupo é a araucária, ou pinheiro do Paraná. As gimnospermas foram as primeiras plantas terrestres a não depender mais de água para se reproduzir. Além de possuírem vasos condutores de seivas, produzem sementes, estruturas que fornecem nutrientes ao embrião da nova planta. Então, a estrutura reprodutiva das
gimnospermas são bem aparentes. Nos pinheiros são conhecidas como pinhas. Os elementos reprodutivos masculinos, chamados de grãos de pólen, são dispersos pelo vento, o que permite que eles encontrem os elementos femininos. A combinação dos elementos reprodutivos masculino e feminino dá origem às sementes. As angiospermas formam um grupo de maior diversidade de plantas do planeta Terra. Podem ser encontradas em ambientes terrestres e aquáticos. Essas plantas possuem vasos condutores de seiva e sementes, protegidos por frutos, que são formados a partir de partes das flores. Os formatos, as cores e as características das flores e dos frutos das angiospermas nos mostram a diversidade desse grupo. A polinização. A polinização é um fenômeno biológico no qual os grãos de pólen das gimnospermas e das angiospermas são transportados por um agente polinizador até a estrutura reprodutiva feminina da planta. Esse agente polinizador pode ser o vento, comum no caso das gimnospermas, ou dos animais como insetos, aves e morcegos. Vejamos agora um pequeno vídeo para facilitar a compreensão sobre a polinização. A polinização é uma das atividades mais importantes das abelhas melíferas, em função desse trabalho delas, não só pela produção de mel, pólen, própolis, geleia real, mas pelo efeito delas de levar o grão de pólen de uma flor para outra flor da mesma espécie. Em vários cultivos e várias plantas da natureza, as abelhas se desenvolveram durante centenas, milhares de anos, fazendo esse efeito de geração de frutos, geração de grãos, a partir do transporte do grão de pólen de uma flor, da parte masculina de uma flor ou de uma flor masculina, para a parte feminina de uma outra flor da mesma espécie, ou para uma outra flor só feminina da mesma espécie. Algumas plantas, alguns cultivos, como por exemplo a macieira, exclusivamente uma planta é macho ou fêmea, então precisa necessariamente de um agente polinizador para levar esse grãozinho de pólen da flor macho ou da planta macho para a flor fêmea ou a planta fêmea. No girassol, por exemplo, é uma situação exatamente igual à da macieira. A presença de agentes polinizadores, e os insetos são os principais dentre eles, a presença desses agentes polinizadores garante boa produção de grão, tamanho de grão, peso dos grãos, o teor de óxido influenciado pela melhor ou pior polinização, e aí então a apicultura passa a ser a chave número 1 para o sucesso de uma boa produção. Bem, aqui nós temos uma flor jovem, de uma planta bem jovem, com as flores que vão se desenvolvendo da parte externa para a parte central do conjunto de flores. Cada uma das partezinhas aqui, cada uma das partezinhas é uma flor. O conjunto delas se chama capítulo. Então o girassol não é assim um conjunto de flores. Cada uma dessas dezenas, centenas de flores precisa que o grão de pólen da parte masculina alcance a parte feminina, onde o grão de pólen germina e alcança o ovário, e aí fecunda, produz o grão. Então as abelhas garantem esse processo de transferência do grão de pólen de uma parte masculina para a parte feminina da flor. Dentre os insetos, as abelhas são os mais tenazes, os mais intensos, os mais fiéis, não misturam grãos de pólen de espécies diferentes. As abelhas são os que têm o corpo mais aperfeiçoado para transportar pólen em todos os seus pelos, até nos olhos tem pelo, nas asas existem pelinhos que seguram o grão de pólen. Dentre as abelhas, aquela que é mais facilmente manejável pelos apicultores, fácil de produzir colônias com milhares de abelhas, é a Apis mellifera, a abelha que produz mel, a abelha africanizada que todo mundo conhece, que em algumas cidades é um transtorno, mas que no campo é uma coisa muito importante. E tem um segundo grande valor para o agricultor, pela produção de mel em
própolis, a cera também é um produto que pode ser comercializado logo mais. Num estágio mais avançado de desenvolvimento da planta do girassol, a flor já começa a se despencar, começa a cair do capítulo e começam a aparecer os grãos em formação. Cada uma das flores que recebeu uma boa fecundação por parte das abelhas produz embaixo de si um grande receptáculo de energia, de capacidade de vida. Cada um desses é uma futura planta, mas como se trata de girassol, que é uma planta agrícola, nós não vamos cultivar novamente esse grão e sim esmagá-lo para extrair o óleo. Cada um desses grãos, rico em óleo, passa a ser agora um patrimônio do agricultor, garantido pelo efeito das abelhas. A Embrapa Clima Temperado, conhecendo a importância dessa interação entre lavoura e produção de mel e produtos das abelhas, onde o benefício mútuo através da polinização é uma forma de juntar isso tudo, tem desenvolvido uma série de trabalhos de pesquisa, não só na parte da produção dos grãos, no melhoramento das lavouras, mas também na questão da polinização e do uso das abelhas dentro desse sistema. Esse é o resumo de tudo o que significa polinização. Mas o verdadeiro significado de polinização é muito maior do que isso. Significa a garantia da perpetuação da espécie das plantas.